sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 103. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o círculo e a circunferência. Então, nosso objetivo vai ser relembrar a diferença entre o círculo e a circunferência e compreender o conceito de medida de comprimento e medida angular de um arco e suas aplicações. Os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. E a régua, claro, estamos trabalhando com geometria, a régua agora faz parte, do nosso material básico aí para todas as aulas. Então vamos começar, com a circunferência e o círculo. Então, se a gente juntar a circunferência, todos os pontos de seu interior, a gente obtém o círculo. Então, a ideia é a seguinte: a circunferência, ela vai representar ali a linha, somente o contorno de um círculo. E no caso, o círculo, ele é composto daí totalmente aí por todos os pontos, ou seja, a região dentro de uma circunferência será o círculo, certo? Então, o círculo, ele ocupa uma superfície e a sua medida é a área do círculo. E quando a gente fala em comprimento, a gente vai falar da circunferência daí. Então, a circunferência tem comprimento, porque ela é uma linha, e o círculo, ele vai ter área, porque ele é uma superfície, ok? Então, essa é a principal diferença que vocês têm que saber. Quando a gente fala de circunferência, eu estou falando somente do contorno ali do círculo, certo? E o círculo daí é quando a gente está trabalhando com toda a região interna ali da circunferência, tranquilo? Acho que isso é fácil, gente? Mas é sempre bom vocês saberem esses dois nomes e que eles têm sim diferença. Então, eu não posso ter o comprimento do círculo. Não, o círculo eu vou calcular a área. E eu também não posso ter a área da circunferência. Eu vou ter a área do círculo, ok? Agora, a medida do comprimento de uma circunferência. Então, a gente estudou, a gente já viu isso em alguns anos anteriores, que em qualquer circunferência o comprimento o quociente, C sobre D, entre a medida C do comprimento da circunferência e a medida D do diâmetro da circunferência é o número π. Então, para qualquer círculo que eu trabalhar, para qualquer circunferência que eu trabalhar, eu vou ter que o comprimento dessa circunferência dividido pelo diâmetro vai me dar sempre o mesmo valor, que é a constante π, ok? Então, a gente sabe que o comprimento da circunferência, então, vai ser igual ao diâmetro vezes π. Só que a gente não trabalha muito com diâmetro, A gente trabalha mais com raio. Então, como a medida D do comprimento do diâmetro de uma circunferência é o dobro da medida R do raio, a gente consegue determinar, então, a medida do comprimento dessa circunferência do seguinte modo: C igual a 2πr. Então, essa é uma das principais fórmulas que vocês vão utilizar. A gente já viu área de vários sólidos, volume de vários sólidos, comprimento, perímetro de sólidos geométricos. Mas aqui na circunferência, o comprimento dela vai ser calculado dessa fórmula. Olha só. A medida do comprimento de uma circunferência é dada pelo dobro do produto do número π pela medida do comprimento do seu raio. Ou seja, quando a gente fala de comprimento da circunferência, a gente vai ter sempre 2πr, ok? Ou 2 vezes π vezes r. A gente sabe que não precisa, escrever o pontinho ali da multiplicação. Então, a gente acaba, falando sempre 2πr para representar aí o comprimento de uma circunferência, ok? Então, vamos ver um exemplo, Bem simples. Número 1. Calcular a medida do comprimento de uma circunferência de raio de medida 1,5. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do r da nossa fórmula, a gente vai substituir 1,5, que é o raio dessa circunferência. Então, eu vou ter a fórmula 2πr, e aí no lugar do r eu coloco 1,5. No lugar do π, a gente utiliza o 3,14, porque é a aproximação mais utilizada para o π, E aí, fazendo essa multiplicação, 2,3,14 vezes 1,5, a gente chega no resultado, que a medida do comprimento da circunferência é 9,42. Então, na realização dos cálculos, quando necessário, a gente pode usar essa aproximação de π com duas casas decimais. Então, assim, às vezes, o exercício não vai te dar o valor de π. Então, ou você deixa o π ali representado, Ou você utiliza o 3,14
porque é um número que vocês, teoricamente, já deveriam saber. Então, vocês já têm que saber que π vale 3,14. Geralmente, o exercício ele fala, tá? Quanto que é o valor do π que é para você substituir. Às vezes eles colocam π como 3, às vezes colocam 3,14. Então, vai depender aí do que o exercício falar para vocês, tá certo? Mas, usualmente, a gente geralmente trata o π como 3,14, ok? Lembrando que esse é um valor aproximado, né? Porque o π, ele é uma dízima não periódica, ou seja, ele não tem fim. Tranquilo? Agora, quando a gente for trabalhar com a medida do comprimento de um arco de circunferência. Então, a gente viu a medida do comprimento do arco completo. E se eu quiser medir só um pedacinho do meu arco, como que eu faço? Então, as rodas gigantes, né, elas são brinquedos comuns em parques de diversão e elas são construídas de uma grande... são constituídas de uma grande estrutura circular que gira em torno de um eixo central, no qual estão acopladas cabines com bancos para que as pessoas se sentem, né? Na fotografia a seguir, note que as cabines estão posicionadas sobre a circunferência indicada. Então, aqui a gente tem a circunferência, né? Que representa aí, que faz parte, no caso ali, né? Do círculo da roda gigante. Se vocês verem, a gente tem as cabinezinhas ali penduradinhas, certo? Aí, digamos que eu queira saber quanto que é de uma cabine até a outra. Ou seja, eu vou calcular um pedaço da minha circunferência. E esse pedaço de circunferência a gente chama de arco, ok? Então, quando eu quero trabalhar com um pedaço da circunferência, eu vou trabalhar com um arco da circunferência, certo? Então, na circunferência indicada, a parte destacada em vermelho é um arco da circunferência. A todo ângulo central está associado um arco de circunferência. Então, a relação do ângulo central aqui, ou seja, se eu ligar aqui os pontos do arco com o centro da minha circunferência, eu vou ter um ângulo central. E a todo ângulo central eu tenho relacionado, portanto, um arco, ok? Observe a figura ao lado ali, né, em que x é a medida do comprimento do arco AB e 45 é a medida do ângulo central associado. Então, a gente tem aqui 45 graus é o ângulo central dessa circunferência aqui desse arco. E o arco aqui, eu quero descobrir o valor desse arco, que é x, certo? Então, a gente diz que a medida angular do arco AB vai ser também 45 graus, porque o ângulo central corresponde, né, e mede 45 graus. Então, quando eu trabalho com a medida angular de um arco, eu estou trabalhando exatamente com o ângulo central desse arco. No caso ali, a medida angular era 45 graus, ok? Agora, se eu quiser saber a medida do comprimento do arco, eu vou fazer uma fração, certo? Uma fração com relação ao quê? A gente sabe que o círculo completo faz 360 graus, certo? E eu já sei que aquele pedaço de arco ali tem 45 graus, então eu vou fazer uma fração exatamente disso. 45 sobre 360. Então, a medida do comprimento do arco AB é a fração da medida do comprimento da circunferência, no caso, a fração 45 sobre 360, certo? Então, a medida de AB vai ser o quê? 45 sobre 360, e aí, vezes 2πr, que é o comprimento da minha circunferência. Como assim? Eu estou calculando uma fração do comprimento total da minha circunferência. E isso eu faço multiplicando esses dois valores, certo? Então, eu vou ter que o comprimento total é 2πr e eu tenho 45 sobre 360 desse 2πr, que é o total, no caso da minha circunferência, certo? Então, assim, um arco de medida angular alfa em graus tem medida de comprimento igual a alfa sobre 360 graus vezes 2πr. Então, assim, eu vou utilizar essa fórmula aqui para eu calcular a medida de comprimento do arco da circunferência. Se for a medida angular, eu simplesmente vou usar o valor de alfa. Então, digamos que eu escreva assim. Medida angular vai ser somente o ângulo central alfa. Medida de comprimento, eu vou ter o quê? Alfa sobre 360 vezes 2πr, certo? Então, essa é a diferença.
Reparem que esses dois aqui é a medida da mesma coisa, é a medida do arco AB, mas aí eu tenho a medida angular e a medida de comprimento, beleza? Então vamos ver um exemplo, né? Número 2. Suponha que uma cabine da roda gigante percorreu o trecho destacado em vermelho na fotografia anterior e que esse trecho seja um arco de circunferência com raio de medida de 6 metros, cuja medida angular é 45 graus. Quantos metros essa cabine da roda gigante percorreu? Então, para eu calcular essa distância que ela percorreu, eu vou utilizar esta fórmula aqui, porque eu não quero calcular a medida angular, eu já sei a medida angular. Eu quero calcular a distância, se eu quero calcular a distância, eu quero a medida de comprimento. Então, para calcular a medida de comprimento, eu vou utilizar essa fórmula aqui, e eu preciso ter o valor em graus, que eu tenho aqui, ele me disse, é 45, e o valor do raio da minha circunferência, que é 6 metros. Aí, é só substituir na fórmula. Então, a fórmula seria essa daqui, né? X seria o valor que eu queria encontrar da medida de comprimento. Então, alfa sobre 360 vezes 2πr. 45 sobre 360 vezes 2 vezes π vezes 6. A gente coloca o m ali de metros, só para a gente não confundir e esquecer no final, tá certo? Então, 45 sobre 360 vezes 2 vezes π vezes 6 vai me resultar em 6/4 de π metros. O que acontece? Geralmente, quando a gente trabalha com o comprimento de circunferência, a gente deixa o valor de π ali com a sua constante, tá? Mas eu posso substituir, não tem problema. Se eu substituir, eu vou calcular normalmente. Mas olha só, eu posso simplificar essa fração aqui e transformar em 1,5 π metros, ok? Então, o π aqui é um valor e o m aqui, no caso, é só a unidade de medida, beleza? Agora, se eu quiser substituir, né, no valor de π e colocar o 3,14, então aí eu vou ter x igual a 1,5 vezes 3,14, né? Que vai ser igual, então, a 4,71 metros. Tudo vai depender de como eles pedem a resposta. Se lá na questão eles falam assim, calcule a medida de comprimento do arco da circunferência usando o π igual a 3,14. Então, você sabe que você tem que usar o π igual a 3,14. Se ele só fala calcule a medida de comprimento do arco da circunferência, provavelmente você vai poder deixar o π. Então, você escreve lá 1,5 π metros e acabou, tá? Aí, tudo vai depender também. Se for uma questão de múltipla escolha e tiver as respostas lá, você tem que verificar todas as respostas que tem. Às vezes tem as duas respostas, só que aí às vezes tem um númerozinho de diferença. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Saber se vai precisar usar o valor de π igual a 3,14 ou não, vai depender mais da pergunta, né, do que do cálculo que você fizer. Então, você tem que ler a pergunta com bastante calma, como a prof sempre fala, tá certo? Espero que tenha ficado claro esse conteúdo sobre circunferência. A gente vai trabalhar ainda mais um pouquinho nas próximas aulas. Então, não esqueça de fazer os exercícios e consultar o material que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na próxima aula, então.